Senhor, meus irmãos. Mais uma vez aqui, né? Você que não segue meu canal, entra lá, @Ademir Araújo 390 398. Vai ser um prazer ter você no meu canal, né? Só falando pautada na palavra de Deus, né? Aleluia, glórias a Deus. E vamos aqui trazer uma palavra para vocês, espero que vocês gostem. Desculpe qualquer coisa, é, qualquer coisa falha em leitura, né? Que eu não sou muito leigo, mas vamos lá, se atendo à palavra, né? Vamos ler aqui, né? Vamos falar sobre Provérbios, capítulo 9, de verso 1 até o verso 11. A palavra de Deus começa no título dizendo assim, meus irmãos: o banquete da sabedoria. Atente-se à palavra, muito importante. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou a sua 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o seu vinho e já preparou a sua mesa, já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui, ao fatos de entendimento, diz: vinde, come do meu pão e beba do meu vinho, que tenho misturado desde os insensatos, e vivei em andar pelo caminho do entendimento. O que repreende o escarnecedor, afronta toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ama-te-á. Dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a profundeza, porque por mim se multiplicam a teus dias, e a anos de vida se te acrescentarão. Glória a Deus, aleluias, aleluias. Louvado seja o nome santo do Senhor, meus irmãos. Por que eu vim trazer essa palavra para os irmãos essa noite, né? Como eu disse, eu não sou muito leigo na palavra, mas eu estou tentando, me esforçando bastante para trazer a palavra de Deus, que a palavra de Deus é vida. Para quem não sabe, a palavra de Deus é vida, é restauração, né? É renovação. Então, meus irmãos, Provérbios, capítulo 9, de verso 1 a 11, vem falando
de sabedoria. Nós temos que ter sabedoria para levar a vida. A vida temos que ter sabedoria, porque se não tivermos sabedoria, vamos passar a palavra errada para os nossos irmãos, e também sem sabedoria, como a gente vai servir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, né? Então diz aqui, né, a palavra, estou repetindo aqui, né, a palavra, só eu vou repetir alguns versos, né? Diz aqui no verso 7, o que repreende o escarnecedor, afronta, toma para si, e o que consume o ímpio, recebe a sua mancha. Ele diz na palavra, para nós tomarmos cuidado com isso. Não repreendas o escarnecedor, para que a gente não se excida, né, repreendendo a pessoa que se escarnece, não é verdade? Então, para que te não aborreça, repreende o sábio, repreende. Às vezes a gente temos que repreender o sábio, porque às vezes o sábio acha que sabe muito, mas não sabe tudo. Ninguém na face da terra, meus irmãos, sabe tudo. Então, nós temos que muitas vezes repreender o sábio, né? Aleluia, glórias a Deus. E aí vem a palavra de Deus mostrando exatamente mais embaixo, né, falando sobre, né, o temor do Senhor, né, falando sobre o temor do Senhor, para que a gente, antes disso, ele fala, cresça em entendimento, né? Aí vem o versículo 10, o temor do Senhor é princípio da sabedoria. O temor, nós temos que ter temor ao Senhor para ter sabedoria. Não adianta a gente queremos ler a palavra, aprender a palavra, mas não buscar sabedoria. Temos que buscar sabedoria na palavra de Deus, mas temos que saber refletir para a nossa vida, para levar adiante a palavra de Deus. É muito importante isso. A sabedoria e a ciência do santo e a prudência. Olha só, a prudência significa você se precaver como você vai passar a palavra para o seu irmão, né? Quando eu falo irmão, meus irmãos, porque o homem vem em primeiro lugar. Quando eu falo irmão, é pai, o irmão e as irmãs, né? Então, nós temos que saber colocar isso bem colocado, para que não confunda a cabeça do fiel, para que não confunda a cabeça. Muitas vezes a gente vai pegar uma pessoa ímpia, né? A pessoa vai ver seu canal, vai ver ali e não vai entender nada. Então temos que mostrar que Deus, Ele quer prudência, quer ordem na palavra dele. E o versículo 11 diz, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Por que os nossos dias de vida se acrescentarão? Porque a gente vai seguir o que Deus pede para nós seguirmos. O que aquele ser humano que pede, segue, ou melhor dizendo, perdão, segue o que Deus pede para nós seguirmos, os dias serão acrescentados, né? Às vezes a gente acha que temos poucos dias de vida, né? Às vezes o médico fala que você tem alguns
dias de vida, mas os médicos do médico, a gente tem que lembrar que é o Todo-Poderoso. Aleluia, glórias a Deus. Então, às vezes, ele faz isso, né, para mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Senhores, e nos mostra que o médico, ele permitiu chegasse a formar-se na medicina, mas ele é o médico do médico, o médico dos médicos, e sempre será o médico dos médicos. Então, meus irmãos, é isso. Se a gente for continuar nesse texto, né, até o versículo 18, né, vai chegar a falar das profundezas do inferno. Mas eu não vou adiante para você estudar a palavra. Mas essa palavra é muito forte, porque Deus fala muito da sabedoria. Que a gente possa ter sabedoria na palavra de Deus cada dia. Que nós podemos ter a instrução, para passar a instrução não só para o ímpio, mas também para aquele que acha que é sábio, mas estão errando na palavra de Deus. Às vezes também o escarnecedor, né? Aquele que acha que aquele que acha que a ciência está acima de tudo, também nós temos que mostrar que a palavra de Deus é acima de tudo, acima até da ciência, porque Deus que formou o cientista para que está estudando a ciência, é verdade? E eu encerro essa palavra, fechando aqui minha Bíblia, e eu quero orar aos irmãos neste momento, e eu agradeço, Pai, por essas palavras, que coloque no nosso entendimento, na nossa vida, cada dia da nossa vida, a Tua presença, né, esteja sobre nós, cada dia da nossa vida. Que o Senhor não nos deixe desamparados em nenhum momento da nossa vida, mas sempre esteja conosco, no claro, no escuro. Não importa, Pai, não importa onde nós estejamos, mas que Sua presença esteja junto. Não importa que perdemos, o que não temos mais, o que deixamos de ter, não importa, mas que Sua presença esteja presente na nossa vida, e isso é tudo para nós. Muitas vezes a gente fica preocupado com item, com coisas que faltam, com alimento, com contas a pagar, mas esquece da Sua presença, que a Sua presença que traz as coisas que nós precisamos, necessitamos na nossa vida. Eu agradeço a Ti por este momento, eu agradeço e vou orar junto com meus irmãos, vou orar pelos meus irmãos, todos eles. Peço a Deus a minha vida, peço a Deus a vida dos meus irmãos também, toda a minha família. Peço a vida, Pai, para quem escutar essa palavra, Pai, para que leve, Pai, para a Tua casa, para que eles procurem estudar a Tua palavra, procure, Pai, a se aprofundar, Pai, na Tua palavra, que procure, Pai, a procurar, a sentir o Teu santo poder, Pai. Eu sei, Pai, que eu não sou leigo, não tenho muitas palavras bonitas para falar, mas aqui eu falo de coração, Pai. Me ajude nesse momento, né? Pai, que chegue nos hospitais essa palavra, que chegue nos lares, que esteja nos presídios, que seja nos viadutos, que seja nos bares, não importa, Pai, que seja nos botecos, que seja nos bares, restaurantes, não importa aonde chegar essa palavra, Pai. Né? Em cada casa,
cada barraco, não importa, Pai, aonde chegar essa palavra, que toque no coração de cada ser humano, que ele busque a tua palavra para se aprofundar cada dia mais, para aprender a tua palavra, para saber que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, Senhor Jesus, para a gente sabemos que não vamos ao Pai se não ser por Ti, Senhor Jesus. Então agradeço este momento, essa presença, Pai, alcance, Pai, aquelas biqueiras, alcance, Pai, aquela pessoa que está passando por cirurgia agora, Pai, vai entrando, vai tomando, Pai, a mão do médico neste momento, vai fazendo o paciente ter paciência naquele momento ali de cirurgia. Pai, salve o laço do parceiro, salve, Pai, dos acidentes das estradas, os caminhoneiros estão nesse momento nas estradas, os que estão mudando de turno, Pai, nos hospitais, os que estão entrando para trabalhar, Pai. Pai, socorre, Pai, cada um ser humano que está, Pai, não importa a sua profissão, não importa o que você esteja fazendo, Pai, que vai em encontro de cada um, Pai. Ilumine e proteja, é que eu peço para Ti agora e sempre. Amém. Muito obrigado por me escutar mais uma vez, Pai. A presença do Senhor me alegra e com certeza alegra muitas pessoas. Amém.